A Igreja e a Glória de Deus, por Christian Schaen. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 e 10. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Minha tarefa é compartilhar com vocês a visão celestial dada ao apóstolo João, descrita no livro de Apocalipse. Normalmente, ao estudar os primeiros capítulos de Apocalipse, a tendência é agrupar os primeiros 3 capítulos e, na sequência, o capítulo 4, e é como um novo princípio. Porém, se realmente queremos conhecer a visão celestial dada para João, lembremos que é uma unidade. Às vezes, temos a impressão de que João viu ao Senhor assunto no capítulo 1 entre os 7 castiçais e dizemos que esta é a visão número 1. E ao chegar no capítulo 5, dizemos que esta é a segunda visão, porque ali João viu a visão do trono. Mas ambas as visões são apenas uma. A experiência de João. Já explicamos como João se reclinava no peito do Senhor enquanto estava com ele na terra. E quando sua memória ia para os primeiros dias, ele relembrava seu primeiro encontro com seu mestre e como João Batista lhe disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Por causa deste testemunho, João se tornou um seguidor do Cordeiro. Onde quer que o Cordeiro ia, ele também ia. João seguiu ao Cordeiro durante estes 3 anos e meio. E um dia, João viu com seus próprios olhos ao Cordeiro de Deus na cruz. Antes disso, tudo o que tinha visto era a sombra deste Cordeiro. Cada ano, ao celebrar a Páscoa, eles viam somente a sombra. Porém, na última Páscoa, João viu ao Cordeiro de Deus crucificado por todos. Agora ele podia dizer: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Agora tinha uma revelação de primeira mão sobre o Cordeiro. Ao 3º dia, o Senhor ressuscitou. 40 dias esteve com os discípulos e de novo João seguiu ao Cordeiro. Porém, um dia, no Monte das Oliveiras, o Senhor ascendeu ao céu enquanto os discípulos olhavam para o alto. Assim, foi como seu mestre lhe deu a Deus. Podemos imaginar aquele que havia estado no peito de nosso Senhor, agora o vendo retornar ao Pai. João queria seguir ao Cordeiro, mas não podia. Apenas podia o seguir com o seu olhar. E então veio uma nuvem que o ocultou deles e levou ao seu Senhor para longe de João até o céu. Desde esse tempo, ainda que João desfrutava a presença de Deus por meio do Espírito Santo, continuou seguindo ao Cordeiro, agora no Espírito. O Espírito Santo estava nele. Ele tomou sua cruz e seguiu ao Senhor durante outros 70 anos. 70 primaveras e 70 invernos passaram. E agora João tinha quase 100 anos. Mas ainda recordava desta nuvem que tinha levado ao seu Senhor. Ele não sabia o que tinha ocorrido, mas estava esperando sua volta. Estava esperando a nuvem que ele traria de volta. Por esta razão ele disse: Eis que vem com as nuvens. João sempre estava esperando o retorno do Senhor. Mas no profundo de seu coração havia um enigma que ele tinha que entender.
Ele queria saber o que aconteceu além da nuvem. Ele conhecia tudo o que tinha acontecido deste lado da nuvem e por isso pôde escrever seu evangelho. Quando o Verbo se fez carne nesses dias, João pôde o registrar. Isto foi escrito a respeito do lado de cá das nuvens. Mas o que havia acontecido do lado de lá? Ele queria saber, porque amava tanto o Senhor. E assim como o Senhor quis se revelar para Maria Madalena, agora quis se revelar para João. João estava na ilha de Pátimos no dia do Senhor. O dia que os filhos de Deus se reúnem ao redor da mesa do Senhor para partir o pão em memória deles. Podemos imaginar que neste dia João estava recordando de Jesus crucificado, mas também como um dia que ele iria voltar de novo. Neste dia João não estava com os santos, estava no exílio, longe deles. Ele queria estar à mesa, queria compartilhar Cristo com eles e lembrar-lhes o amor do Senhor. Quando João pensava em seu Senhor, relembrava que ele ainda não tinha regressado. Ele tinha esperado não apenas 10 ou 20 anos. No princípio seu cabelo tinha cor, porém agora haviam se passado 70 anos e ele era um ancião de cabelos brancos que havia estado esperando desde sua juventude. O céu ainda não havia se movido, porém ainda esperava ver a nuvem. Ver a nuvem significaria que o Senhor estava regressando. Então, no dia do Senhor, ao recordar algo ainda faltava para a volta do Senhor. Ainda que desfrutasse da presença do Senhor, João não estava satisfeito, ainda aguardava a nuvem que o traria de volta. Isso acontecia na ilha de Pátimos, mas, ao mesmo tempo, seu coração se voltava para todos os santos na Ásia Menor. Ele deveria estar com eles para partir o pão, mas agora estava no exílio. Quando pensava em todas as igrejas na Ásia Menor, relembrava dias gloriosos, mas também conhecia a condição presente nestas igrejas. Podia lembrar o que tinha acontecido em Éfeso, em Tiatira, sabia tudo sobre a igreja em Laodiceia. Tinha servido com eles por muitos anos, os conhecia muito bem e os amava. E quando estava na presença de Deus, ele era como um sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote se apresentava diante de Deus, levava o nome das 12 tribos de Israel em seus ombros e as pedras preciosas com seus nomes no peito. João estava diante do Senhor e em seus ombros e em seu peito abraçava as igrejas na Ásia Menor. Ele conhecia muito bem estas igrejas, não estava mais com elas. Elas estavam do outro lado do mar. Pensava nas igrejas, em sua glória e em seu opróbrio. No dia do Senhor, quando ele estava na presença do Senhor, nos diz: e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, e me virei. Cremos que João estava voltado para a Ásia Menor, pensando nas igrejas, mas o Senhor queria lhe consolar. O Senhor sabia o que havia em seu coração. A dor do apóstolo João também era a dor de nosso Senhor Jesus. Então o Senhor o queria consolar e tinha uma mensagem para ele. Em 70 anos, João tinha visto os dias gloriosos do nascimento da igreja, mas, pelo fato de viver tantos anos, pela soberania de Deus, viu também a decadência da igreja, apenas 70 anos depois. Irmãos e irmãs, havia um tremendo encargo no coração do apóstolo. Ainda lembrava o quão madura havia sido a igreja em Éfeso, mas em uma corrida não é o início que conta, mas que é necessário chegar ao final. 70 anos são uma grande prova e João teve este tempo para ver a igreja envelhecer. Agora vemos porque neste dia, enquanto pensava nas igrejas, o Senhor quis que ele se virasse. Ele tinha que ouvir a mensagem da trombeta celestial. Então, quando João se virou, esteve no céu, no lugar santo, nos lugares celestiais. Ali viu um, semelhante ao Filho do Homem. O Senhor estava na glória. Irmãos e irmãs, vocês veem isto? Esta é a visão celestial. 70 anos de espera. Durante 70 anos, ele desejou saber o que tinha ocorrido do outro lado da nuvem. Mas a porta do céu estava fechada.
mas agora agradou ao Pai revelar seu Filho também para João. Por isso o livro de Apocalipse diz a revelação de Jesus Cristo. O que aconteceu além da nuvem? João precisava receber a revelação. Ele havia visto com seus próprios olhos e experimentado o que tinha se passado deste lado da nuvem. Tinha visto ao Cordeiro na cruz. Ele tinha revelação de primeira mão. Também viu que a tumba do Senhor estava vazia. Jesus havia ressuscitado dos mortos. João foi uma testemunha e registrou tudo em seu evangelho, mas durante 70 anos ele quis saber o que aconteceu do outro lado da nuvem, enquanto a porta permanecia fechada. Esta porta retinha Nosso Senhor ali. E por 70 anos, a oração de João deve ter sido para que o céu já não retivesse mais Nosso Senhor ali. Então ele viria de novo com as nuvens. Não é isso o que seu amado Senhor havia dito, que viria com as nuvens? Por isso ele estava esperando a aparição desta nuvem. Estava esperando a vinda do nosso Senhor. No entanto, sempre havia algo em seu coração. Este mistério que nunca o havia sido revelado até aquele dia, quando agradou ao Pai abrir a porta. Nos capítulos 2 e 3, vemos ao Senhor no lugar santo, mas no capítulo 4 encontramos o lugar santíssimo. Todos os judeus sabiam que a glória e o trono de Deus estão no lugar santíssimo, e quando a porta do céu foi aberta, João viu a visão do trono. Temos a tendência a falar de duas visões, mas é apenas uma. Há um santuário celestial, o lugar santo e o lugar santíssimo. No santuário celestial não há um véu entre estes lugares, porque nosso Senhor já morreu na cruz. O templo terreno era somente sombra do real. Embora tenhamos descoberto nosso Senhor no lugar santo, nos capítulos 2 e 3, este é o mesmo lugar, com o lugar santíssimo no capítulo 4. João viu uma visão celestial. Não apenas uma visão celestial a respeito do céu, mas o próprio céu. Antes disso, ele conhecia algo sobre o céu, mas agora o céu realmente se abriu para ele. João conheceu tudo sobre o céu, tudo o que aconteceu ao redor do trono de Deus, e para explicar esta visão é necessário todo o livro de Apocalipse. Portanto, ao falar sobre a visão celestial dada para João, estamos falando desta visão do lugar santo e o lugar santíssimo. Por causa disso, quando vemos o céu, os capítulos 1 a 3 nos mostram claramente o Senhor ressuscitado no lugar santo. Mas no lugar santíssimo, vemos ao Cordeiro no trono. Esta é a visão celestial que João teve, e ela governará todo o livro de Apocalipse. Muitos não podem entender o livro de Apocalipse porque perderam a chave. Se você descarta a chave, não compreenderá nada. Nós nunca entenderemos os 7 selos, as 7 trombetas ou as 7 taças, mas, conforme o livro de Apocalipse, existe uma explicação ali. E a explicação vem do céu. Se procura ao seu redor uma resposta, não a obterá. Se procura na situação política de hoje, em Bin Laden, no presidente Bush, não a encontrará. Lembre, todas as respostas devem vir do céu. É por isso que esta é a revelação de Jesus Cristo. É muito difícil para mim compartilhar isto com vocês, irmãos, devido às minhas limitações. Para explicar esta visão, estritamente falando, necessitamos entender todo o Apocalipse e ainda mais, necessitamos compreender todo o Antigo Testamento. O problema é cobrir em um tempo limitado 2 livros da Bíblia. Quando João viu a visão, lembrem que Deus havia preparado esta visão durante 70 anos. Durante todo este tempo, João seguiu a Cordeiro. Ele permaneceu em Cristo e Cristo habitou nele. Recordem que no Evangelho de João, nosso Senhor disse: se vocês permanecerem em mim, minha palavra irá habitar em vocês. A palavra aqui em grego é rema, que significa palavra de vida. Logos é a palavra da verdade, os princípios, o fundamento da revelação.
O Espírito Santo que vive em nós irá ungir a palavra de Deus, nos lembrará o que Deus disse em sua palavra e a tornará real. Esta é a palavra de vida, uma palavra viva. Qual é o segredo para ter a palavra viva? Permanecer em Cristo, para que o seu Logos habite ricamente em nós. Isto aconteceu nos 70 anos da vida de João. Enquanto ele permaneceu em Cristo, a rema de Deus habitou nele. Esta foi a obra do Senhor durante 70 anos. Nós não sabemos o que ocorreu neste tempo até que possamos ler Apocalipse, que estritamente falando é tudo sobre esta visão celestial. Como João recebeu esta revelação? Você irá dizer, bem, no dia do Senhor ele foi conduzido pelo Espírito Santo e viu a visão. Mas, irmãos, isto é simplificar muito as coisas. Por 70 anos, Deus esteve preparando esta visão para João. É necessário permanecer em Cristo para receber a palavra de Deus, para que o Logos de Cristo habite ricamente em nós, para que a palavra da verdade se transforme em palavra de vida. Ao chegar neste momento, os céus são abertos. Ao receber a revelação, João recebeu a palavra. Como Deus lhe falou de novo? Por meio da palavra que Deus já havia dito no Antigo Testamento. Não sabemos o que ocorreu nestes 70 anos, mas conhecemos o resultado. Depois destes anos, temos o livro de Apocalipse. E como é este livro? Se o analisamos, vemos que é muito diferente das epístolas de Paulo. Paulo conhecia a Bíblia com tal precisão que, ao escrever Romanos para mostrar que todos éramos pecadores e que não há nenhum justo, ele podia citar o Antigo Testamento de maneira exata. Em outras palavras, ele permitiu que a palavra do Antigo Testamento morasse ricamente nele. E então o Espírito Santo lhe falou novamente. Quando Paulo estudou o Antigo Testamento como estudante aos pés de Gamaliel, conheceu muito bem o livro de Gênesis e a história de Abraão. Mas agora, quando Deus lhe falou de novo, recordou da história de Abraão e Paulo viu a justificação por meio da fé. Como viu esta verdade maravilhosa? Podem ver o princípio aqui. Deus falou uma vez mais para Paulo e tudo se abriu. Graças a Deus, este foi o ministério e os escritos de Paulo. Mas a forma com que Paulo estudava a Bíblia era memorizar tudo. Ele podia fazer isto com muita precisão, e assim que citava o Antigo Testamento. E ao citar, sempre era uma citação exata, palavra por palavra. Mas ao chegar ao livro de Apocalipse, encontramos o Antigo Testamento por todas as partes. Há 250 referências diretas ou indiretas a ele. É como se atrás de João estivesse todo o panorama do Antigo Testamento, mas, de alguma maneira, ele não pôde citar nenhum só versículo completo. Alguém poderia dizer que João tinha uma memória ruim, mas isto não é verdade, porque em seu evangelho ele cita o Antigo Testamento. Por que então em Apocalipse é diferente? Porque Apocalipse nos fala de uma visão celestial. Quando João teve a visão, de alguma forma, a palavra viva veio para ele. E sempre que isto acontece, está fundamentada na palavra da verdade. A palavra que Deus já falou. Agora podemos entender porque quando João viu a visão, Deus o tinha preparado por 70 anos. Porque durante todo este tempo, todo o Antigo Testamento esteve em João. Ele estava habitando em Cristo e meditando na palavra de Deus, e então a rema habitou nele. Assim, por exemplo, quando o livro de Daniel habitou nele, por uma parte João permaneceu em Cristo e deixou que esta palavra morasse nele. E conforme a promessa do Senhor, a rema veio para ele. Então, por meio de todas essas passagens do Antigo Testamento, o Espírito Santo podia falar mais uma vez para João. Por esta causa, em Apocalipse, ao ver a visão completa, não existe nenhuma citação exata. Tudo é uma impressão geral. Ao tocar o livro de Daniel, é uma impressão geral.
em Êxodo da mesma forma. Há gafanhotos em Êxodo e em Apocalipse, querubins em Ezequiel e em Apocalipse, bestas em Daniel e em Apocalipse. Se dão conta, irmãos? João permaneceu em Cristo e permitiu que a palavra de Deus habitasse ricamente nele durante 70 anos. E agora esta palavra se tornou rema. Então conseguiu a impressão geral da palavra de Deus que havia falado no Antigo Testamento. Finalmente, depois de 70 anos, João estava pronto e na ilha de Pátimos, no dia do Senhor, o céu se abriu com uma mensagem. Isto significa que Deus falou por meio do livro de Daniel, do livro de Êxodo, o livro de Ezequiel e assim sucessivamente. E agora Deus falava mais uma vez para João por meio do Espírito Santo e tudo foi aberto. Por que muitos não entendem o livro de Apocalipse? Porque é necessário todo o Antigo Testamento para entender. Vocês estão preparados para isto, irmãos e irmãs? Isto é muito importante. Por isso é tão difícil decifrá-lo. A história da igreja na visão de João. Porém, ao chegar à visão dos capítulos 1 a 5, vemos algo no céu que controla todo o livro de Apocalipse e que também nos dará uma resposta para a condução atual da igreja. Quando João abraçava as 7 igrejas da Ásia Menor em seu peito e as apresentava diante do Senhor, meditava sobre sua condição e se preocupava com elas. Ele sentia dor ao ver o declínio da igreja. Ele era um que permanecia em Cristo e Cristo nele. A palavra viva morava nele e deveria haver uma solução. Como a igreja iria prosseguir? Pedro e Paulo já não estavam presentes, a igreja estava em uma situação desesperada. Deveria haver uma resposta do céu. Então, quando João apresentou isto diante do Senhor, o Senhor falou do céu. Logo vêm as cartas para as 7 igrejas. Estas 7 igrejas pertencem ao primeiro século. Porém, existe mais aqui. Porque as últimas 4 igrejas mencionam a segunda vinda de nosso Senhor direta ou indiretamente. Em outras palavras, estas 4 igrejas permanecerão até o retorno do Senhor. O Senhor ainda não voltou, então, definitivamente, as igrejas de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia estão aqui. Há uma promessa para a igreja de Filadélfia, a promessa do arrebatamento. Eles serão arrebatados antes da grande tribulação. Agora, no primeiro século, o Senhor ainda não tinha retornado. Isso significa que estas 4 igrejas permanecerão até o retorno do Senhor. Em outras palavras, o Senhor quis ensinar para João: você pode ver apenas estes 70 anos. Em 70 anos a igreja declinou e aos teus olhos isto é quase insuportável. João ainda recordava o dia de Pentecostes, a presença do Espírito Santo no meio deles e também foi testemunha da maturidade da igreja em Éfeso. Mas, irmãos, 70 anos depois já não era a mesma coisa. João tinha que pregar a mensagem de arrependimento. Esta era uma mensagem para os incrédulos. Agora, por que pregar o arrependimento para a igreja? Já sabemos a situação. João conhecia estas 7 igrejas e as conhecia muito bem. Elas representavam as igrejas em toda a Ásia Menor. João conhecia suas glórias e suas vergonhas, suas forças e suas fraquezas. Se você perguntasse para João, elas são perfeitas? Ele teria a resposta. Quem havia experimentado a vida da igreja durante mais tempo do que João? Quem sabia melhor, ou tinha mais experiência, ou conhecia melhor os 2 aspectos da igreja do que João? A igreja ainda estava sobre a terra, ainda era o corpo de Cristo, a casa de Deus, o castiçal para Cristo. Tudo isto é verdade. Isto era o final do primeiro século, mas quando o céu fala, sempre amplia a nossa capacidade. João conhecia muito bem a condição presente, então estava qualificado para ser usado pelo Espírito Santo para escrever estas 7 cartas. O Senhor, assunto aos céus, poderia falar por meio de João. Então vemos as 7 igrejas e ao Senhor mencionando suas forças e fraquezas. João, nestes 70 anos, conheceu mais do que Paulo ou Pedro, desde o nascimento da igreja ao seu crescimento e dali ao seu declínio.
Mas qual era a solução? Quando o Senhor falou, realmente ampliou a capacidade de João. E agora entendemos que estas 7 igrejas não são apenas as igrejas do primeiro século, mas as últimas 4 igrejas permanecerão aqui até a vinda do Senhor. Então elas representam a condição da igreja ao longo da história. João apenas conheceu 70 anos, mas o Senhor pôde ver mais de 2000 anos. Irmãos e irmãs, ao estudar a história da igreja, conhecemos a condição da igreja hoje. Ao comparar a condição da igreja hoje com estas 7 igrejas, entendemos que deve existir alguma mensagem. Por esta razão, esta visão celestial não é somente algo abstrato, como nosso irmão Stephen mencionou. A igreja é gloriosa em origem e espiritual em natureza, mas ela sempre toca a terra, e isto significa que podem ocorrer muitos problemas. Então, qual é a solução? Deve haver uma mensagem. Por esta razão, temos a igreja em Tiatira, a igreja na Idade das Trevas. Depois, a igreja em Sardes, que nos remete ao século XVI, e como Deus usou a Lutero, Calvino e Zwinglio para tirar o povo da Babilônia e retornar para Jerusalém. Sardes significa remanescente. Agora, quando a igreja estava na escuridão, como nós podemos saber? Porque a promessa para a igreja em Tiatira era receber a estrela da manhã. O que isto significa? Significa que estamos no período mais escuro, mas ao ver a estrela da manhã, a alva está próxima, logo amanhecerá. Então Tiatira representa a igreja da Idade das Trevas, cativa na Babilônia por mais de 1000 anos. No capítulo 17 de Apocalipse, encontramos o mistério da Babilônia, que fala da Babilônia religiosa e que se cumpriu na história da igreja. João viu apenas 70 anos, mas nosso Senhor tem esperado mais de 2000 anos. A igreja foi levada cativa para a Babilônia, mas graças a Deus, por meio de Lutero e Calvino, regressamos para Jerusalém. Então, desta maneira, sabemos que a igreja de Sardes permanecerá até a volta do Senhor. Antes dele, teremos a igreja em Laodiceia. Você conhece sua condição: fraca, nem fria e nem quente. A presença do Senhor deveria estar neles, mas, lamentavelmente, possuem o Senhor do lado de fora. Ele tem que bater a porta, não a porta dos pecadores, mas a porta da igreja. Não é uma história muito triste? Eles possuem nome de igreja, no entanto, Cristo ainda está fora. Ele tem que bater e chamá-los para o arrependimento. Abre a porta, me deixe entrar, eu deveria estar no meio de ti. Você tem apenas nome de igreja, então por que me tens fora? Está muito cheia, ali não há lugar para Cristo. Somos tão importantes, decidimos tudo, nós dizemos, esta é a igreja, mas o Senhor está do lado de fora batendo a porta. Esta é a condição da igreja antes da volta do Senhor. Mas entre Sardes e Laodiceia está a igreja em Filadélfia. O que é Filadélfia? Ela está definitivamente aqui na história da igreja, antes que o Senhor volte. Antes, então, há uma igreja em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Mas entre estas, você quer estar definitivamente em Filadélfia, porque ela sempre é elogiada pelo Senhor. Entre as 7 igrejas, esta é uma das que o Senhor não repreende. O Senhor lhe diz: eu tenho te amado. E somente a igreja em Filadélfia, entre as 7, possui uma coroa. O que isto significa? Que é uma igreja vitoriosa, é um vencedor. Na igreja em Tiatira, o Senhor chama indivíduos para serem vencedores, mas em Filadélfia há um vencedor corporativo. A igreja inteira possui a coroa. Agora, nosso Senhor quer nos revelar sua mente e sua visão, quer nos mostrar o caminho da igreja. O caminho da igreja é Filadélfia, mas lembre-se, Filadélfia é apenas o caminho, nunca nosso rótulo. Quando você coloca Filadélfia como seu rótulo, você já não é Filadélfia. Você se tornou Laodiceia. O que diz Laodiceia? Eu sou rico. A igreja em Filadélfia é rica. Tem uma porta aberta.
Que porta era essa? No palácio de Davi, o tesouro estava em peças, lugares diferentes. E quando Davi pegava as chaves e abria a porta, todo o tesouro de Davi estava disponível para eles. Esta é a condição da igreja em Filadélfia. As inescrutáveis riquezas de Cristo são suas. Eles desfrutarão de todas as riquezas de Cristo. Mas se isto é seu rótulo, se você diz, sou rico, então o Senhor dirá, tu és pobre, tu és Laodiceia. Quando o Senhor falou estas palavras, nos mostrou um caminho mais excelente. Não critique a outros. O importante é, estamos caminhando o caminho de Filadélfia? Isso significa amor fraternal. Significa obedecer à palavra de Deus e não negar o seu nome. Vocês são muito fracos, mas o Senhor lhes dará uma porta aberta. Este é o caminho da igreja. Se realmente vemos esta visão, encontraremos um caminho. Graças a Deus por isto. Descobriremos que os vencedores são o caminho. Deus chama os vencedores. Não importa em que condição você se encontre, você pode ser um vencedor. Mas então o desejo do Senhor não é somente ter vencedores individuais, mas também um vencedor corporativo. Graças a Deus. Você percebe como o Senhor ampliou o coração de João? Você se preocupa por 70 anos, mas eu me preocupo por mais de 2000 anos. Podes imaginar a minha dor? Graças a Deus, a solução é ser um vencedor. Não importa em que condição esteja a igreja, quando a igreja em geral decai, os vencedores permanecem de pé. Não são especiais, mas quando os demais caem, eles permanecem de pé. É muito clara, esta é a mensagem do céu. Mas, se apenas vemos isto, ainda não temos a solução completa. Você será então um pregador sobre restauração da igreja. Irá se considerar um reformador. Ao estudar a história da igreja, vemos a Lutero, Calvino e Zwinglio, os reformadores, e os admiramos. Hoje, muitos jovens nos Estados Unidos, quando estudam a história da igreja, querem ser reformadores. Eles possuem ambições. Assim como Lutero reformou a igreja, eu quero fazer o mesmo. Mas este termo já foi utilizado, então falam sobre restauração. Querem restaurar a ordem da igreja. Mas se apenas vemos estes 2 capítulos e somente vemos os vencedores, sem saber em que contexto eles são vencedores, não teremos a solução. Você se lembra do famoso livro de Watchmani, A Igreja Normal? Na edição chinesa, quando ele escrevia o prólogo, disse: sei que esta obra sofrerá ataques e oposição, mas não temo isto. Tenho medo de algo muito maior que isso. Não o temor do inimigo, mas de seus amigos. Muitos amam este livro e tentam usá-lo como modelo. Eles querem formar uma igreja do Novo Testamento e começam a praticar embasados no livro, compreende? As pessoas que falam sobre restauração normalmente apenas falam muito sobre isso. A história nos diz que há muitos reformadores. Eles agora são velhos, mas quando estavam na universidade, sonhavam ser reformadores. No princípio, estavam do lado do Senhor e de sua restauração, mas, lamentavelmente, alguns deles terminaram indo de volta para os ortodoxos gregos. Esta é a lição que temos que aprender da história da igreja. É muito mais fácil aprender algumas técnicas ou usar um livro como uma receita. Mas lembrem-se que esta é a razão da decadência da igreja. Por quê? Porque apenas viram um pouco disso e se esquecem que os capítulos 1, 2 e 3 estão conectados com os capítulos 4 e 5. Esta visão é uma unidade e não pode ser dividida. Uma parte é o lugar santo, ali estão os castiçais, mas depois do lugar santíssimo vemos os querubins e o trono. Então esta é a visão celestial. Este é o céu. O que é o céu? O céu é o céu porque Deus está ali e o inferno é o inferno porque Deus não está ali. Agora, irmãos, ao ver realmente a visão celestial, temos que saber o que é o céu. E ali veremos o trono de Deus. E João viu. Ainda mais,
Ele relembrou os 70 anos antes, quando estava de pé junto da cruz e com seus próprios olhos viu ao Cordeiro que morria por nossos pecados. O Cordeiro foi sacrificado como no templo, mas nesta visão celestial, João viu ao Cordeiro no trono. E o que nos diz? Era um cordeiro como imolado, quer dizer, recentemente sacrificado. Então que quando João viu esta cena, significava que Jesus havia subido ao céu. Era exatamente o que João queria saber. O que aconteceu do outro lado desta nuvem? Agora teve a resposta. Deste lado da nuvem, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado. Mas nesta visão, quando o Cordeiro subiu ao céu, é um Cristo glorificado, um Cristo ressuscitado, um Cristo assunto, Cristo em glória. O que viu ao Cordeiro na cruz foi usado para falar sobre o Cordeiro no trono. Da cruz ao trono, dos espinhos à coroa. Quem teve este testemunho? Não Pedro. Pedro não estava ali quando Jesus foi crucificado, nem Paulo. Mas João viu esta história da manjedoura para a cruz e da cruz para o trono. Particularmente falando, esta visão celestial possui duas partes. Uma parte está no Evangelho de João. Eis aqui o Cordeiro na cruz. E depois, além da nuvem, encontramos o mesmo Cordeiro que está em glória e está no trono. Esta é a visão. Correspondência com a visão de Ezequiel. Aqui há muitas coisas para dizer. Agora, por que Deus tinha que preparar João durante 70 anos para receber esta visão? Se lermos os 5 primeiros capítulos de Apocalipse, eles nos lembram o livro de Ezequiel. Não temos tempo para passar pela visão de Ezequiel e a visão de João, mas vamos mencionar rapidamente que em Ezequiel nos é dito que os céus foram abertos. Ezequiel foi o único profeta do Antigo Testamento que viu o céu aberto. Em Apocalipse, uma porta se abriu no céu. O início do primeiro capítulo de Ezequiel nos diz, mas não explica quem é. No versículo seguinte, sabemos que é Ezequiel. E no primeiro capítulo de Apocalipse, João diz, João. É uma palavra muito importante e nos lembra do Antigo Testamento. Daniel viu uma visão. João também, e também o mesmo aconteceu com Ezequiel. No primeiro capítulo de Ezequiel, ele é um cativo junto ao rio Quebar. João é um exilado na ilha de Patmos. Quando Ezequiel recebeu a visão, tinha 30 anos. Como sacerdote, ele podia entrar no templo e servir ao Senhor, mas era um cativo. Ele era um sacerdote sem templo, um homem sem país. Este é Ezequiel. E o mesmo aconteceu com João. No dia do Senhor, quando estava pensando nas 7 igrejas na Ásia, ele era um pastor sem rebanho. Ele estava separado do rebanho, muito longe deles. Ezequiel estava entre os exilados, no tempo em que o povo foi levado para a Babilônia. E lembramos de João dizendo, João, coparticipante na tribulação. Vocês têm sofrido pela causa de Cristo, mas todos nós partilhamos este sofrimento. Irmãos, vocês conseguem ver a correspondência aqui? No primeiro capítulo de Ezequiel, no trono, havia um com semelhança de homem. Em Apocalipse, capítulo 1, entre os castiçais, havia um semelhante ao Filho do Homem. Por 70 anos, o livro de Ezequiel habitou em João, e quando ele permaneceu em Cristo e permitiu que a palavra habitasse nele, ele tinha agora uma impressão muito genuína de Ezequiel. Aqui podemos ver como esta visão foi formada. Debaixo do trono havia 4 seres viventes. Em ambos os livros vemos querubins, e conforme Ezequiel capítulo 10, seu corpo estava cheio de olhos, assim como em Apocalipse capítulo 4. Em Ezequiel, os 4 seres viventes eram um homem, um boi, um leão e uma águia, o mesmo que em Apocalipse. Em Ezequiel, cada querubim tinha 4 asas, mas em Apocalipse cada um tinha 6 asas. Não há nenhuma contradição aqui, porque depende do ângulo de visão. Em Ezequiel, existe uma extensão que brilha como vidro. Em Apocalipse, um mar de vidro claro como cristal. Em Ezequiel, um trono que parece de safira. Em Apocalipse, jaspe sardônica. Havia muitas tochas na presença do trono, e em Apocalipse as 7 lâmpadas estavam ardendo. Em Ezequiel,
a aparência de um arco-íris, e em Apocalipse, um arco-íris ao redor do trono. Quando Ezequiel viu, caiu prostrado. Quando João viu a mesma visão, caiu como morto. Assim então, irmãos, ao estudar em detalhe os primeiros capítulos de Ezequiel e Apocalipse, entendemos que João, para descrever melhor sua visão, tinha como pano de fundo o livro de Ezequiel. Quer dizer, era necessário o livro de Ezequiel para explicar o Apocalipse e vice-versa. Para os rabinos judeus hoje, a visão de Ezequiel é tão santa que eles não se atrevem a interpretá-la e ainda cuidam de não ler. É um livro fechado para os judeus, ainda nos círculos intelectuais. Mas graças a Deus, por meio de Apocalipse, vemos que Ezequiel tem explicação. No começo, Ezequiel realmente viu a glória de Deus. Entre as escolas rabínicas, o mais difícil de explicar no Antigo Testamento é a glória de Deus. Por isso o Espírito Santo usou todo o livro de Ezequiel para a explicar. Ali vemos como Ezequiel teve uma visão, algo que veio do norte, e quando viu mais próximo, viu seres viventes. Logo, viu rodas junto às criaturas. Sobre as 4 criaturas, um olhar mais próximo nos mostra firmamentos, céus. Este é o céu sobre a terra. Existem rodas e as rodas tocam a terra. Então este é o céu na terra. Sobre o céu está o trono de Deus e um semelhante ao Filho do Homem sentado ali. Logo, a glória, o resplendor como um arco-íris. O que é um arco-íris? É luz, e Deus é luz. Ninguém pode ver a luz hoje, mas ao ver um arco-íris é como se Deus transformasse o invisível em algo visível. Algumas partes são verdes, outras vermelhas, e isto produz o arco-íris. Deus é luz, mas então ninguém pode ver o próprio Deus. Mas graças a Ele, por meio do Filho unigênito do Pai, podemos ver a Deus. O que vemos não é a luz propriamente, mas o arco-íris. O arco-íris nos lembra que passou a chuva, e a luz se reflete nas gotas da chuva que representam sofrimentos, tribulações. Finalmente podemos nos deleitar com um belo arco-íris. Sempre que vemos um arco-íris, sabemos que a tormenta passou. Nosso Senhor disse: está consumado, porque Ele morreu na cruz por nós. Houve uma tormenta no Gólgota, mas graças a Deus, porque Cristo morreu por nós na cruz, agora podemos ver a Deus por meio de seu Filho unigênito. Desde a cruz vemos o arco-íris. Vemos claramente que esta é a visão de Ezequiel. Depois, no capítulo 10, quando ele foi levado para o templo de Deus, descobre a glória novamente no lugar santíssimo. Ele sabia que ali estava a arca, os querubins e a Shekinah da glória de Deus sobre a arca. Então, quando compara aos seres viventes e aos querubins sobre a arca, nos diz que essas 4 criaturas são querubins, de modo que a glória que ele viu na Babilônia era a mesma glória do lugar santíssimo. Todos sabemos que o trono de Deus estava sobre a arca, conforme Salmos 80. Tu, que estás entre os querubins. Isto significa que é aqui onde Deus colocou o seu trono. Ao entrar no lugar santíssimo, vemos o trono de Deus e também vemos a glória de Deus. Isto somente pode ser visto no lugar santíssimo. Ezequiel conhecia muito bem esta parte, e todos sabemos que o trono de Deus, por uma parte está no céu e por outra parte no lugar santíssimo. Ali se encontra a glória de Deus. Cada ano o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo com sangue. Isto é muito claro, mas é apenas a metade da resposta. O que isto quer dizer? Ao estudar 1 Crônicas, quando a Bíblia trata de descrever algo sobre a arca, fala sobre o projeto da carroça. Esta é uma palavra muito importante, mas esta palavra é desconhecida. Como poderia haver uma carroça sobre o trono? Porque eles não conhecem a natureza de Deus. Quando pensamos no trono de Deus, no céu ou no lugar santíssimo, parece para nós que é algo estático que não se move de maneira nenhuma. Mas a palavra carroça está ali e ninguém entende o que este termo está fazendo ali.
Eles não entendem o que é este carro, mas agora Ezequiel entende. Quando vê não apenas o carro, mas também as rodas. O que isto significa? Significa que o trono de Deus é um trono móvel. Sabemos muito pouco sobre o trono de Deus, mas realmente é um trono carroça. É uma palavra composta, de um lado trono, por outro lado um carro. Nós sabemos o que é uma carroça. Por exemplo, falamos de uma carroça com 4 cavalos que correm, mas o que Ezequiel viu era um carro com 4 querubins. Uma carroça com 4 cavalos só pode ir em uma direção, dependendo do caminho que os cavalos estão enfrentando. Se o cavalo está voltado para o norte, a carroça irá para o norte. Mas isso não é verdade para a carroça de Deus. O carro de Deus avança nas 4 direções. Por isso, cada querubim tem 4 rostos. Se você olha o carro a partir do leste, de frente para o oeste, verá 4 homens. Mas se você está de frente para o norte, verá leões. E de frente para o leste, verá uma carroça com 4 águias. E do sul, uma carroça com bois. O que isto significa? O trono de Deus não permanece no céu. Quando o trono de Deus está sofrendo ali na Babilônia para assombro de Israel, ele nunca sonhou que veria a glória de Deus. Se você quer ver a glória de Deus, tem que ir para o céu ou para Jerusalém. Então, quem esperaria ver a glória de Deus na Babilônia? Esta é uma grande surpresa. Este trono é um trono móvel, um trono em movimento. E quando os querubins e as rodas se movem, levam o céu com eles e levam o trono com eles. Devido às suas asas, o céu pode baixar ou subir. Esta é a glória de Deus. Irmãos, como podemos entender isto? Ezequiel descobriu de que antes que a Babilônia entrasse na cidade, algo aconteceu. A glória de Deus abandonou o templo. No princípio apenas estava no umbral e então se foi para a porta oriental e gradualmente voou. Deveria imediatamente subir para o céu, mas se deteve no Monte das Oliveiras. Olhou uma última vez e subiu para o céu. A glória de Deus se retirou do templo e voltou para o céu. Esta é a tragédia. Quando a glória de Deus já não está sobre o templo, ele é como um edifício qualquer. Finalmente não ficou pedra sobre pedra, e então o povo foi levado cativo. A igreja está cativa na Babilônia, porque a glória de Deus partiu. A glória de Deus deveria estar no lugar santíssimo entre seu povo, mas quando ela partiu, então o templo foi como qualquer outro edifício. Quando a glória de Deus se vai, podemos até chamar as pessoas de igreja, mas eles são um grupo qualquer, como outro grupo da sociedade. Assim, meus irmãos, para ver a visão inteira, esta é a mensagem de Ezequiel. Mas este livro tem outra mensagem maravilhosa. A glória de Deus retornou. Graças a Deus, ao estudar o capítulo 43, vemos como a glória de Deus retornou. Durante o período do segundo templo, ainda que eles o tinham construído, o lugar santíssimo estava vazio. Não havia arca, nem Shequiná, nem querubins. Por quê? Porque a glória de Deus se tinha ido. Não é de se maravilhar que no ano 63 depois de Cristo, um general romano chamado Pompeu conquistasse a cidade, tomasse o templo, olhasse o lugar santíssimo e não fosse morto. O que isto significa? Que a glória de Deus tinha partido. Agora, quando foi que a glória de Deus voltou? Graças a Deus, João tem a resposta. Aqui deste lado da nuvem, quando João escreveu o seu evangelho, disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa tabernaculou, se fez tabernáculo entre nós. O Verbo se fez carne e foi como um tabernáculo. Ele tabernaculou entre nós. Neste tabernáculo, como no lugar santíssimo, encontramos a glória. João diz: vimos a sua glória. Esta é uma das frases mais maravilhosas em toda a Bíblia. Glória como do unigênito do Pai. Quer dizer, a glória de Deus retornou através de Jesus Cristo. Ele é o Filho unigênito. Vocês veem, irmãos, por isso o lugar santíssimo sempre esteve vazio, até que Jesus nasceu em Belém. Agora,
Quando João viu ao nosso Senhor Jesus, ele disse: vimos a sua glória. Jesus Cristo é este trono em movimento. Quando ele veio para a terra, trouxe o céu para a terra. Quando visitou Jerusalém ou Galiléia, trouxe o céu para ali. Trouxe o trono de Deus ali. Quando foi nas bodas de Caná, ele levou a glória de Deus ali e transformou a água em vinho. Esta é uma explicação da glória de Deus. Por isso Paulo diz: vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando vemos a face de Cristo, vemos a glória de Deus. Tudo se cumpriu de maneira maravilhosa. Este é o Evangelho de João. E o que aconteceu do outro lado da nuvem? Graças a Deus, irmãos, vemos aqui o trono. João viu o trono porque Jesus ascende ao céu. Este trono em movimento subiu ao céu. Mas lembremos, ainda que nosso Senhor esteja no céu, sentado no trono, ao estudar a visão de Ezequiel, vemos algo muito interessante. As rodas e os querubins não estão conectados, mas se movem juntos. E ainda mais, há uma voz desde o trono, e esta voz governa todo o movimento. Estas rodas sobre a terra são governadas pela voz do trono. Assim, meus irmãos, quando nosso Senhor subiu ao trono, derramou o seu Espírito Santo. Os seres viventes realmente são seres criados conforme o propósito original de Deus. Então, estão de acordo com sua vontade. E é por isso que nós somos redimidos. Depois de redimidos, somos que representados por estas criaturas. Depois que a igreja foi redimida, nos tornamos nova criação e nos tornamos o suporte do céu. A igreja ainda está sobre a terra, mas aonde quer que ela vá, ou aonde quer que ela esteja, sempre traz o trono do céu para o lugar. Quando nosso Senhor abriu o livro, havia 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Depois dos 7 selos, sabemos que sairão 4 cavalos e muitos eventos terrenais acontecerão até o retorno do Senhor. Lembre-se que os 7 selos dependem da abertura do livro. Eles são governados pelo trono. Todos esses cavalos e eventos são como estas rodas. Por uma parte, por meio da igreja. Por outro lado, Deus mesmo comove todo o universo. E então vêm os cavalos e as bestas. E assim sucessivamente. Irmãos, nosso Deus ainda tem o controle. Às vezes nós não entendemos a um Bin Laden ou George Bush. Mas lembremos que tudo acontece dependendo do trono. Porque nosso Senhor Jesus já subiu ao céu. E quando ele abre o livro, então tudo se move. Desta maneira o propósito de Deus está cumprido. Assim que o livro completo de Apocalipse é sobre o trono de Deus em movimento. Os 7 selos e as 7 trombetas e as 7 taças nos dizem simplesmente que as 4 rodas estão girando. Mas graças a Deus, tudo é com um propósito, para que finalmente a nova Jerusalém desça do céu. O trono hoje está no céu, mas um dia descerá sobre a terra. Então estará no céu e na terra, o trono em movimento. Finalmente, ao ver a nova Jerusalém, ela será a glória de Deus. Tudo será transparente como pedras preciosas. E agora sabemos o que é a glória. Se você quer ver a glória, é a nova Jerusalém. Assim que, graças a Deus, esta é a visão celestial que foi dada a João. Que o Senhor, por meio do livro de Apocalipse, fale aos nossos corações.